O capítulo 10, versículo 1 do livro de Jó é uma aula de teoterapia. Meus irmãos, minhas irmãs, se nesse momento você está passando por uma experiência espiritual de escuridão, se você está mergulhado na absurdidade da existência humana, da falta de significado, de sentido, se você está afogado no interior do monstro marinho, como esteve Jonas e como está Jó nessa passagem, então acolha a teoterapia de Jó. Ela pode verdadeiramente libertar você. A teoterapia de Jó consiste em você ser profundamente, guarda isso, profundamente sincero e verdadeiro com Deus, com o self, com o teu self. O teu self sabe a verdade sobre você. Você pode esconder do mundo o que quer que você queira esconder e terá sucesso nesse empreendimento. Você pode até esconder de você com relativo sucesso. Por que relativo sucesso? Porque os sintomas aparecerão na sua vida, aparecerão em você, aparecerão nas pessoas que estão perto de você. Eles aparecerão. Então, se você foi enredado para o fundo do Sheol, para o fundo da crise existencial, da experiência psiquiátrica, como modernamente nós preferimos falar das nossas crises existenciais, envelopando-as em cores psicopatológicas, que seja então experiência espiritual, experiência psiquiátrica, psicopatológica, há algo em comum em qualquer termo que a gente escolha definir o que estamos vivendo. E o que há de comum? A dor, o sofrimento. Você está sofrendo. As coisas não fazem mais sentido, perderam o sentido. Às vezes a vida inteira lutando numa direção e de repente a linha quebrou. E você olha em volta e diz: meu Deus, e agora? Saiba que esse é um momento privilegiado, é um momento de sorte que você está tendo. Ele é um momento perigoso, mas atravessar a rua é perigoso também. Dirigir um carro é perigoso. Eu ando de moto. Tem sempre um perigo por perto. O perigo é consubstancial à vida. Nós não podemos evitar os perigos, mas não devemos nos acovardar diante deles. Devemos enfrentá-los para conhecê-los. Então Jó nos oferece um itinerário, um passo a passo. Você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa experiência de descida. Os gregos chamavam de catábase, que é anterior à anábase, que é a subida. Mas você está na descida, você está na escuridão.
Você está dentro do monstro marinho. Você está no Sheol. E é nesse lugar, e somente desse lugar, é que o coração, sob o calor intenso do sofrimento, derrete aquelas gorduras desnecessárias da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa arrogância, da nossa vaidade. Meu Deus, a gente é assim. A gente é assim. A gente nasceu assim, vive assim e vai morrer assim. Mas nesse intercurso entre nascimento e morte, essas crises nos ajudam a emagrecer essa vaidade que é consubstancial à vida humana. Então, olhe para o seu sofrimento como bênção, bênção, bênção. Tenha coragem de olhar para o seu sofrimento como bênção. Tenha essa coragem. E o que Jó nos sugere como teoterapia? Olha a primeira frase que ele vai dizer. Já que tenho tédio à vida, darei livre curso ao meu lamento. Jó não está mais preocupado em ser politicamente correto. Ele não quer saber se os 3 amigos dele, que representam aí a sociedade e o mundo, se vão gostar ou se não vão gostar daquilo que ele vai falar com Deus, com o self. Ele não tem mais nada a perder. A morte para ele seria uma bênção. Ele se alegraria se Javé decidisse esmagá-lo de uma vez só, como se esmaga uma indefesa formiga. Ele não tem mais nada a perder. É nesse estado, quando a gente não tem mais nada a perder, nada a defender, que a gente pode dar livre curso ao que a gente sente. Abrir o verbo com Deus. Falar sinceramente com todo o teu coração, sem te importar se tu está blasfemando ou não está blasfemando. Porque para Deus, mesmo palavras duras, se vierem do coração, são ouvidas por Deus como uma oração, como oração, como oração. E aquelas orações, né, que a gente fica soletrando com os lábios, sem nenhum coração, isso é uma blasfêmia diante de Deus. Então, dê livre curso ao seu lamento. Fale com Deus. Fale com seu self. Fale na sua análise a verdade, toda a verdade. Não se importe mais com nenhum tipo de imagem. Não se deixe mais seduzir por nenhum tipo de narcisismo que tenta ainda salvar uma casa que já afundou há muito tempo. Não tente reconstruir nada desse velho que feneceu, que apodreceu. Olhe para frente, não olhe para trás. Olhe para frente. Não olhe o que você perdeu, olhe o que ganhará. E suporte o intervalo entre ter perdido e a esperança de receber de volta uma vida nova. Isso só acontecerá se você der livre curso ao seu lamento, ao teu lamento, como Jó fez. Falarei com Deus com a alma amargurada. Meu Deus do céu. Você entendeu isso? Por favor, faça um esforço e entenda isso. Com a alma amargurada. Não há nada desse mundo que Deus mais ame do que uma alma que fala com Ele em humildade profunda, buscando a sua salvação, a sua misericórdia. A sua misericórdia, o abismo da misericórdia de Deus.
Então o Jó está acertando todas. Primeiro ele vai falar tudo o que ele sente, sem se importar com o que vão achar. Depois ele vai falar a partir do estado emocional dele. Ele está amargurado. Então é amargurado que ele vai falar com Deus. E isso é irresistível para Deus. Irresistível. Esse é o ponto fraco de Deus. Ele não pode ver um coração quebrantado. Ele não resiste e vem fazer esse encontro. Vem estender sua mão para resgatar esse coração humilhado. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, diz o profeta. E ainda esse mesmo profeta diz: humilha profundamente a tua alma. A depressão, o pânico e qualquer um desses transtornos, em geral, não é outra coisa a não ser a humilhação do ego. Se submeta a esse processo de humilhação. Fale com o seu coração amargurado ao self. Fale com o seu self. Aquela insônia, fala com o seu self. Largue de mão a ideia de que isso não deveria estar acontecendo comigo. Pare de ficar lembrando os tempos que você considera áureos na sua vida de felicidade. Não lembre mais disso. Acabou, terminou. Não tem como recuperar. O que você não sabe é que se antes você se sentia feliz, há toneladas de felicidade aguardando por você bem ali adiante. Mas se você olhar para trás, você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem para te dar, aquilo que o self tem para te dar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há 40 anos eu assisto mortes e ressurreições diante de mim. E claro que eu mesmo fui alcançado por frequentes doquimasias, provações. Doquimasia em grego, provação, de catábase e de anábase. E aprendi com essas pessoas, Jó, Jonas e muitos outros profetas, a arte da teoterapia, de me confiar ao self, E eu queria compartilhar isso fraternalmente com todos.